Bem, vamos iniciar então. Vamos lá? Nós vamos fazer uma leitura em Josué, capítulo 14. Quais os versículos, Rodrigo, que a gente separou mesmo? A gente vai ler do seis até o 10. Certo. Então, depois, se você quiser ler, porque às vezes você está com o celular, está acostumado a usar o celular, entrou aqui o Odair, mandar um abraço para o Odair e para a Neide. Foi Um abração aniversário do daí. Odair recentemente aí, né? Deus abençoe, meu amigo. É Saudade. verdade. Então, às vezes a pessoa está acostumada a usar a Bíblia no celular, talvez não consiga ver agora, né? Mas pode ler depois ou pode ir procurar aí e ler também. Então, é Josué 14, do 7 ao 10, né? A gente vai ler do 6 ao 10. Do 6 ao 10, beleza. Posso ler aqui? Pode ir, mano. Vamos lá. Josué, capítulo 14, a partir do versículo 6, diz assim: Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Até aqui. Amém. Bem, aqui muitas pessoas aqui devem conhecer o contexto, mas se refere, né, Rodrigo, àquele momento que Moisés envia espias, um representante por tribo, para espionar a terra prometida. Dentro dessas pessoas tem dois, assim, né, que são os protagonistas, que nós inclusive estamos falando dele, vamos falar deles hoje aqui, que é Josué, que é o nome do livro, que é esse cara, e o outro, um parceiro dele, chamado Caleb. Eles têm aí, pelo menos a idade de Caleb a gente sabe exatamente, o texto fala, ele tem 40 anos, né? Eu acho que é legal essa ideia de ser 40 anos, sabe? Porque 40 anos você ainda não chegou, você vai chegar, mas é um momento assim de virada, assim, né? As reflexões mudam muito, né? Quando você chega nos 40. E aí, Caleb tem 40 anos, Josué muito provavelmente, uma idade muito próxima. Eles vão até esse lugar e eles ficam impressionados com a terra, eles voltam, mas os outros 10 parceiros que foram lá, eles não acreditam no projeto, não acreditam na visão de Moisés, não acreditam que Deus pode mesmo dar essa terra, e aí eles voltam com esse feedback. Mas Josué e Caleb, eles acreditam, né? E aí, por eles acreditarem, a história agora não é em torno daqueles que não acreditaram. A história continua para aqueles que acreditaram. Tanto é que Deus fala que por conta daquele povo não acreditar, por eles serem incrédulos, a geração deles não vai pisar na Terra Prometida. E aí a gente fica até um pouco encabulado, que a gente não vai entrar nesse assunto, mas nem o próprio Moisés pisa. Mas Sim. Josué e Caleb, nesse texto, eles estão lá agora. A terra vai ser dividida, eles estão lá, eles vão pisar a terra. Né? Esse é o panorama, assim, né, de Josué 14. E o legal é que Josué, com 40 anos, né, e ele entra com Caleb para espionar ou trazer um relatório daquela terra, ele já estava ali sonhando de olhos abertos, né, Alan? Porque na condição de peregrino em que eles estavam, ele olhar uma terra, ver que ela é boa, que os seus frutos são bons,
e trazer um relatório positivo de que aquela terra mana leite e mel, ou seja, uma terra próspera, em que se plantando tudo dá, né, para fazer um paralelo, ele traz esse relatório positivo, e a entrega desse relatório positivo a Moisés denota que ele está ali já sonhando de olhos abertos, né? Ele está cultivando sonhos para um futuro que ainda não aconteceu, mas que chegará. Sim. E é interessante a gente pensar assim, ele tinha 40 anos, né? Você leu aí, e agora, nesse momento, ele tem 85 anos, né? E ele mesmo, o texto mesmo faz a subtração, faz a conta aí. Ele manteve-se de olhos nesse projeto por 45 anos, né? Aí eu até recordo de uma música do Clube da Esquina, lá, Milton Nascimento e tudo mais, que fala, né? Os sonhos não envelhecem, né? Eu acho que esse texto é uma verdadeira prova de que sonhos não envelhecem, né? E aí ele fala uma coisa aqui, Rodrigo, no texto, que ele fala assim, que Deus manteve ele vivo para esse momento, né? Deus o sustentou para esse momento, mas o sustentou como? Como Deus o sustentou para esse momento? Uhum. E aí, o texto não fala isso, mas eu entendo que eu acho que Deus sustentou a vida dele através dos sonhos, cara. Né? Sim. Porque os sonhos, os projetos de vida que nós temos, as visões que nós temos de onde nós queremos estar, de onde queremos chegar, são um grande combustível para nos mantermos vivos e ativos, né? Então, ele fala assim, né? Deixa eu olhar aqui, trouxe até, mas meus irmãos que subiram comigo, beleza. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, né? Ele persevera nisso, né? E ele fala assim, e eis que o Senhor me conservou em vida. Mas conservou em vida como? Né? Porque a gente fala assim, o tempo cura tudo. Não, o tempo não cura nada. É Deus que cura através do tempo. Através né? do tempo. Então, Caleb, ele está dizendo aqui, Deus me preservou em vida, mas preservou como? Preservou, eu acredito que é através dos sonhos, né? Tem um livro muito, muito conhecido aí na área de psicologia, não sei se podia falar assim, que é O Sentido da Vida, de Viktor Frankl, um judeu que teve nos campos de concentração, e ele trabalha uma ideia assim, de que lá no campo de concentração, aqueles judeus que não tinham uma perspectiva de vida fora do campo, ou seja, já tinha perdido a família, mesmo que fosse liberto do campo de concentração, a vida dele não ia para lugar nenhum, esses não lutavam pela vida, mas aqueles outros que sabiam que a mulher estava esperando, que os filhos estavam o aguardando, que os pais estavam ansiosos para revê-los, esses conseguiam manter uma expectativa de vida e conseguiam lutar pela vida. Né? Então, nós precisamos de projetos para as nossas vidas, nós precisamos de sonhos, porque isso daí é combustível para a nossa alma, é combustível para a nossa vida. Né? Aquela ideia de você olhar para o horizonte, olhar para o... Aqui na cidade é um pouco difícil isso, mas quando você vai para o campo, ou mesmo vai para o litoral, e você olha para a linha do horizonte e vê um horizonte inalcançável, é a ideia de não parar de caminhar, continua caminhando, né? Então, os sonhos, eles têm essa capacidade de nos propulsionar de frente para a vida e nos fazer continuar caminhando, né? E é por isso que esse contexto que a gente leu aqui, ele é um contexto muito rico, né? Você citou o Viktor Frankl, e a gente poderia falar também, por exemplo, do Mandela, que ficou décadas preso em um cubículo, e o que o fazia ali perseverar também era a visão de que a vida dele não estava circunscrita àquele pequeno cubículo, tinha sonhos para além daquelas paredes, né? Então, é esse o contexto também que nós olhamos aqui para Caleb e para Josué, de uma situação em que eles se encontravam, em que nada dava a entender que aquilo ia se cumprir imediatamente,
Mas ao olhar para a linha do horizonte, eles conseguiam manter os olhos abertos e continuar caminhando para aquilo que ainda estava por vir, né? Exatamente. É um contexto muito rico aqui. Se a gente fosse comentar também, né, Alan? A gente poderia dizer, nesse sentido de que os sonhos não envelhecem, a gente poderia dizer que esses sonhos que foram aqui manifestados por Caleb e também por Josué nesse contexto, eles eram sonhos coletivos, né? Não eram sonhos individualistas. Essa terra que Caleb olha e que Josué também olha para ela, e que agora eles estão inseridos nela, é uma terra que não era só deles, era a terra de um povo. A terra era herança para eles e também para os irmãos deles. Eles souberam sonhar no coletivo. E quando se sonha coletivamente, sonha-se melhor, porque você está incluindo outros também no seu sonho. Os sonhos que Deus planta em nossos corações não pertencem a um singularmente, mas a nós. Os planos de Deus são sempre para nós. É o pão nosso de cada dia, é a vida nossa, é a nossa comunidade de fé, é a nossa sociedade. E quando Caleb e Josué, aqui nesse contexto, eles fazem menção a uma terra que está por vir, isso também é muito significativo, porque a terra em si, o solo, ele carrega esse significado de relacionamento, né? Num povo que tinha uma economia basicamente agropastoril, né, de agrícola e pastoreamento de animais, a terra ela guarda essas relações, guarda a relação com a terra, a criação de Deus, ela guarda a relação com o outro, porque ninguém cultiva uma terra ou cuida de animais sozinhos, você precisa incluir outros nesse sonho para ele acontecer. E essa terra também ela guarda relações com o sagrado, guarda relações com Deus, né? Porque num período em que não existia tecnologia, eles dependiam da chuva que caía do céu, eles dependiam de uma terra fértil que pudesse gerar frutos, né? Ou seja, Alan, é um sonho que é sonhado no coletivo e não no individual, né? Exatamente, acho que o próprio texto fala isso, né? Ele fala assim, deixa eu olhar aqui, ele fala 40 anos, aqui ó, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, ok, de teus filhos, da tua herança. Então não se trata só do sonho de Caleb, do sonho de Josué, né? É um sonho do povo, né? Eu acho que é interessante nós fazermos essa reflexão aqui sobre se os projetos que nós temos para 2021, se por um acaso eles não são projetos muito individualistas, sabe? Muito para o meu umbigo, né? Para mim mesmo, né? Porque se nós pudéssemos falar assim, talvez seja um pouco audacioso falar assim, Deus tem compromisso com o seu sonho. Não, Deus tem um compromisso com o plural, né, com o nosso sonho, né? É a minha vida, não, é a vida da sua família. É a minha vida, não, é a convivência da sua igreja, né? Você não é cristão sozinho. Então, o sonho, ele tem que ser de uma forma coletiva, sabe? Então, eu não sei se tem alguém aqui nos assistindo que eu fiz isso, né? Vai lá no caderno e escreveu lá alguns projetos que você tem para o ano de 2021. Faça uma revisita, como que seria a mesma palavra? Revisita? Revisita, não é uma palavra que a gente não usa muito, revisita esses projetos que você fez e veja o quantos ele tem a ver com você, unicamente com você, e o quantos ele tem a ver com a sua família, né? E se for importante, não precisa abortar, você percebe, nossa, como que isso daqui é egoísta, né? Como esse projeto meu aqui é egoísta, como eu fui egoísta quando eu pensei nisso aqui.
não precisa abortar, ressignifica, sabe? Por exemplo, eu preciso de um trabalho novo porque eu não aguento mais a empresa onde eu trabalho, eu estou muito estressado lá eu não tenho um crescimento. Percebe o eu em tudo? Então, ressignifica isso. Como poderia ser, eu quero um trabalho novo porque minha família vai me ver menos estressado. Por isso que eu preciso. Percebe que você ressignificou um projeto, ele deixou de ser um projeto muito relacionado ao ismo, né, que é o egoísmo, e passou a ser um desejo, uma oração, uma visão, um projeto para o nós. Né? Eu acho que Deus tem muito compromisso com o nós. Eu quero trocar de carro, não aguento mais esse carro. Não, espera aí. Com um novo carro eu vou poder dar mais segurança para minha família, vai ser melhor por conta disso, por conta daquilo, não só em relacionado ao eu, né, mas ao relacionado ao nós. E aí uma outra coisa que você falou, Rodrigo, que eu acho que é importante a gente pegar, né, a ideia de que eles sonharam com os olhos abertos, cara. E de fato, literalmente foi com os olhos abertos, porque Caleb e Josué, eles estiveram lá e eles viram com os próprios olhos o lugar, né, e eles sustentam isso, né. Eu lembrei daquele rap que o cara cita o Mário Quintana, né? Que a gente até fez um banner. Sim. Sonhar é acordar por dentro, ou seja, é você estar acordado dentro de você, não é você cruzar os braços, né? Os sonhos não envelhecem, é verdade, mas o tempo todo, por 40 anos aqui, o povo de Israel perseguiu, perseverou e foi em busca do seu sonho, do seu projeto, né? Se você pensar que nessa época a expectativa de vida era em torno de 120 anos, né? 1/3 da vida dele ele permaneceu sonhando de olhos abertos, né? Então, isso é lindo, né? É não desistir, é perseverar naquele sonho e aguardar a conclusão dele em Cristo, né? Em Deus. Eu lembro, tem uma música do Kid Abelha, daquela Paula Toller lá, que eu não lembro o nome da música, mas o refrão diz assim, que lindo que é sonhar. Sonhar de olhos abertos. Sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. E aí fala isso, né? Fala 3 coisas, a gente vai fazer uma pregação nesse refrão, né? Que lindo que é sonhar. Sonhar não custa nada e sonhe de olhos abertos, né? Ou seja, sonhe acordado, sonhe fazendo alguma coisa, né? O sonho tem que começar agora, né? Esse sonho que a gente está se referindo não é o sonho do sono, né? É o sonho da vida, né? O sonho do sono é aquele sonho que você corre e nunca consegue chegar, né? É aquele sonho estranho que aparecem personagens que você às vezes até desconhece, né? Mas esse sonho que a gente está se referindo nesse contexto aqui é o sonho de pés no chão, é o sonho da vida, né? É o sonho que Deus planta no nosso coração e nos coloca de frente para aquilo que está acontecendo. E o povo de Israel, tanto o Caleb aqui, eles sonham de olhos abertos, e a gente poderia acrescentar aqui de punhos cerrados, né? Porque eles estão lutando pelo sonho deles, né? Eles não estão de braços cruzados, ou como você falou, né, Rodrigo, dormindo e sonhando, né? Eles têm uma visão, eles sabem de onde eles têm que ir, eles têm todo um plano para isso, né? E eles estão perseguindo essa visão, né? É verdade. Eu lembrei de uma frase que a gente gosta muito, né? Uma frase da espiritualidade, acho que não sei se chega a ser dos pais do deserto, né? Que é o ora et labora, né? Sim. Orou, mas também agiu, né? Ele foi adiante, né? Essa ora et labora nos incentiva a arregaçar as mangas, né? E colocar literalmente a mão no arado e trabalhar em conjunto com Deus para que aquilo possa se concretizar, né? E é legal que a gente, quando traz o ora et labora, a gente traz, Alan, para aquela dimensão da espiritualidade, do nosso interior, né? A gente não fixa apenas, como eu posso dizer, nas coisas que estão do lado de fora,
naquelas metas e sonhos que vão se dar no campo da materialidade, daquilo que é material, mas são sonhos que são sonhados também para o lado de dentro, para a nossa espiritualidade, um pouco daquilo que o Gustavo comentou aqui com a gente, né? De querer ter novas experiências com Deus, de querer ter uma profundidade maior no relacionamento com Cristo, né? Então, esse sonho de olhos abertos, do orar e trabalhar, é um sonho que nos faz arregaçar as mangas, mas nos faz aprofundar em nosso relacionamento com Deus. Nos faz perceber que Deus tem um outro nível de comunhão para o qual Ele quer nos levar e para o qual Ele quer nos transportar na presença dEle, nos levar para mais perto de Cristo, né? Então, é a satisfação também de ter uma vida interior moldada de acordo com o amor de Deus que tem nos abraçado no nosso dia a dia. E isso vai se refletir na nossa vida em diversas áreas, inclusive na área da santidade, da santificação. Ou seja, se eu estou de olhos abertos, orando e trabalhando para alcançar aquilo que Deus tem plantado em meu coração, com certeza isso vai se traduzir em minha vida num viver mais santo, num viver mais parecido com Deus, num viver de querer ter comunhão com Cristo e testemunhar o nome de Cristo por onde quer que nós passemos, né? Ou seja, ter um compromisso genuíno com o reino de Deus. Isso vai fazer com que, enquanto a minha vida acontece, enquanto eu caminho, a minha vida ela vai ganhando características e contornos mais semelhantes ao Cristo que eu creio. Nesse sentido, nós poderíamos afirmar categoricamente que 1 hora de comunhão com Cristo na semana é pouco. A gente quer mais. A gente quer ter uma vida que, enquanto ela está acontecendo porque Deus está conosco e porque nós estamos com Deus. Esse projeto que eles têm de ir para essa terra prometida, né, que o povo de Israel tem, como você falou, em busca de uma terra que emana leite e mel, uma terra próspera, mas é em busca também de estar aonde Deus quer que eles estejam, né? Sim. Porque Deus preparou aquele lugar para eles e enviou eles para lá, né? Então eles estão indo em um lugar que vai ter sim recursos, vamos falar assim, recursos financeiros e tudo mais, mas se trata de um lugar onde Deus quer que eles estejam, né? Eu acho que a gente faz muitos planos e talvez cabe mesmo essa revisita aos projetos nossos para 2021 e quais são os lugares que Deus quer que nós estejamos. O lugar que Deus quer que nós estejamos é o lugar mais próximo a Ele, né? Que aí vem o que você falou, porque a gente, não é errado nós termos planos materiais, planos, projetos de vida, né, e tudo mais, mas nós não podemos esquecer que também temos que tratar de termos planos espirituais, né? Quais são as formas que eu vou ter, quais são os hábitos que eu vou buscar esse ano para eu chegar nesse lugar em que, como disse aí o Gustavo, acho muito pertinente a oração que o Gustavo pediu aqui com aquilo que nós estávamos pensando em falar, né? Qual é esse lugar que eu tenho que chegar para eu ter nesse lugar mais experiências com Deus, né? Para eu vivenciar mais de Deus, né? Para eu provar mais a Deus, né? Degustar mais dessa presença, aprender mais com Ele, né? E não termos somente aqueles projetos materiais, mas termos também metas e projetos espirituais, de lugares em que eu preciso chegar, sim. Né? É um next level, assim, qual é o próximo nível que eu posso alcançar e que nesse nível eu vou estar mais próximo de Deus, né? E uma das coisas que a gente pode aprender, pegando esse gancho que você falou aqui com o Caleb, né, Alan, é que acreditar e ter fé é uma coisa. Agora, você agir e seguir
acreditando e tendo fé de que Deus está te conduzindo ao lugar que Ele quer que você esteja, é outra coisa. Exatamente. Uma coisa é estática, está parada, eu acredito, eu tenho fé. A outra é dinâmica. Eu sigo acreditando, tendo fé, eu ajo acreditando e tendo fé que Deus está me conduzindo ao lugar que Ele quer que Ele esteja. Esse next level, esse próximo nível que você mencionou, né? Exatamente. E aí depois a gente tem que pensar um pouco nessa questão, sabe? A gente usa muitos textos da Bíblia a nosso favor, aquilo que é efêmero, aquilo que é superficial, aquilo que é transitório, aquilo que é muito passageiro, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode pegar, né? E a gente às vezes não trabalha muito ao que diz respeito à nossa esperança, não aqui para esse mundo, né? Como disse Paulo, né? Se nós esperarmos só nesse mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou como a filosofia poderia falar, a vida vai ser um absurdo se nós esperarmos em Deus só aqui. A vida é um absurdo, não de nada vale a pena viver, e aí como Paulo cita, né, comamos, bebemos e amanhã morremos, né? Então a gente precisa trabalhar essa perspectiva do sonho nesses níveis, né? Naquele nível que eu posso alcançar, naquele nível real aqui que eu posso ver, e também temos que trabalhar também a perspectiva do sonho naquele nível aonde eu não posso ver, aonde eu tenho que crer, aonde eu me aproprio das promessas da palavra de Deus, aonde diz respeito àquilo que é transcendente, né? E não simplesmente eu me apoiar somente naqueles meus projetos de vida para esse mês, para o próximo mês, né? Aquilo que eu consigo, aquilo que é tangível, né? Acho que as pessoas estão conseguindo entender a gente, né? Não somente termos isso como no nosso radar, né? A gente usa muito isso, né? Não ter só no nosso radar minha necessidade de ir para uma casa melhor, minha necessidade de melhorar a situação da minha família, minha necessidade disso, daquilo, mas ter também na nossa visão, no ângulo aqui, no âmbito da nossa visão, aquilo que Deus falou para nós, né? Eu acho que o caminho que a gente está traçando é esse, né? O de sonhar de olhos abertos para algo que se concretiza nessas imediações que nós estamos. Depois o sonhar para dentro, né? Que é o sonhar em crescimento espiritual, ao novo nível que Deus quer me levar. E o sonhar agora no sentido de o maior de todos os sonhos. Aquele que nos aponta para a terra definitiva, enquanto todos nós aqui somos peregrinos, né? Exato. Então, qual é o maior de todos os sonhos? Em que peregrinação que todos nós estamos apontando para uma eternidade com Cristo, com nosso Senhor Jesus, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É para lá que nós vamos, e é para lá que nós estamos todos caminhando. Então, esse é o maior de todos os sonhos. Esse é o maior de todas as metas e projetos que nós temos, né? É o mais nobre. Então a gente é o mais nobre de todos. A gente vai trabalhando os sonhos menores, as metas diárias, anuais, bienais, reformulando e ressignificando eles enquanto nós caminhamos para esse sonho mais nobre que você mencionou, né? Para essa terra definitiva. Esses menores, eles têm que fluir para esse maior, né? E não ir contra, né? Às vezes a gente pode ter um projeto de vida que nos afasta desse projeto maior que Deus tem para nós, por sentido das nossas vidas, né? Que às vezes por conta do nosso egoísmo a gente abraça uma ideia, toma uma decisão de mudar totalmente o curso da nossa vida, mas aí esse projeto não desemboca nesse rio da vida maior que está nos levando para pensar nas coisas de cima, né? Ontem, quando a gente estava conversando, você falou um pouco comigo daquele versículo das coisas que os olhos não viram. Eu acho que cabe aqui, né? Exatamente. Coríntios, né? 1 Coríntios, Paulo fala aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, é o que não subiu para o coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que amam, né? Muitas vezes a gente se apropria disso de uma forma errada, né? Às vezes a pessoa está lá, vamos colocar aqui,
uma ideia. O cara tá solteiro lá, já tá com a idade avançada, não arranja uma esposa, mas ele tá lá, fé, nossa, aquela que eu nunca vi, que eu nunca imaginei, que eu nem consigo pensar, Deus preparou para mim, né? A Bíblia diz isso, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, primeiro quando Paulo diz essas palavras, ele está ecoando uma palavra que quem disse foi o profeta Isaías, e o profeta Isaías, ele era um profeta messiânico, né? Um profeta que falava da vinda de Jesus. Então, esse texto, alguns acham até que está falando do céu, mas na verdade o texto mesmo está falando do próprio Cristo, né? Seja na primeira vinda ou seja na segunda vinda em glória, né? Mas é disso que o texto fala. Mas a gente quer pegar alguns textos como aquele texto, né? Deus está... aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará, né? E a gente acha que... O pessoal entende isso como reforma de igreja, né? Reforma de igreja, reforma da casa própria, né? Mas Deus está falando de nós, né? Então, olha, muitas das coisas que estão na Bíblia está dizendo muito a respeito daquilo que Deus tem para nós naquele mundo espiritual, no mundo espiritual, né? E a gente, às vezes a gente quer se apropriar disso para nós mesmos, e não é isso, né? Deus está trabalhando no nosso coração para a gente não perder do nosso radar o sentido da vida, que é fazer sentido para a vida do próximo e crer no Senhor Jesus Cristo e na esperança de que dias melhores virão e que não são só aqui nesses dias, né? É verdade. E até para esse sonho a gente tem que estar de olhos abertos, né, Alan? Com certeza. Para poder enxergar essas verdades, para poder enxergar essas realidades e continuar aprendendo e desaprendendo, mudando, né? Para que a gente continue crendo nesse horizonte desse mais nobre sonho que ainda está por vir a todos nós, né? Amém. Eu não sei se o Luciano está por aqui, mas o Luciano, ele segue um cara aí, que eu também sigo ele, que ele fala assim, anota o código, né? Anota o código que vai destravar a sua vida, né? Eu queria parafrasear assim, para a gente resumir, sabe? Anota aí o princípio que vai fazer com que sua vida alcance esse próximo lugar, né? Esse lugar melhor, né? Na presença de Deus. Anota aí o princípio, né? A gente, resumindo, né? O sonho, anota aí o princípio. O sonho é coletivo. O sonho tem que ser coletivo. Essa visão que você tem que ampliar ela para que ela não seja sua, para que ela seja nossa, né? Quais outros princípios aí, Rodrigo? A gente tem que... Anota aí o princípio, né? De que o sonho começa agora, né? Embora nem todos eles se concretizem agora, mas começa já. Uma maratona de 42 quilômetros, ela começa com o primeiro passo, né? E dar o primeiro passo já é sair do lugar, né? Já é sair do lugar. Como que é o nome daquele cara lá que a gente escreveu essa parte da música? Esqueci, mas tá aqui no Instagram essa frase. Dar o primeiro passo já é sair do lugar. Não sei se era do Criolo, eu não lembro agora quem é, mas é verdade. Esse princípio de que temos que sonhar com os olhos abertos, ou seja, fazer algo, né? E eu acho que o último princípio, né? Anota aí o princípio, Deus não quer que nós coloquemos os olhos só naquilo que diz respeito aos sonhos dessa vida, mas aos sonhos dos lugares espirituais que Ele tem para nós, né? Amém. Acho que são... Eu anotei aqui, tomei nota aqui, viu? Esses três princípios.